Não dá para dizer que foi um bom primeiro jogo, mas também não dá para dizer que está tudo acabado. O Palmeiras hoje entrou tranquilo em campo, o que foi bom, mas também foi ruim, ou passou a ser ruim a partir de determinado momento do jogo. Hoje vamos falar de Botafogo 2, Palmeiras 1, oitavas de final da Copa Libertadores da América, jogo de ida. E mais uma vez, enquanto torcedor, foi uma partida que foi me fazendo ter algumas variações de humor ao longo de todo o jogo. Bom, eu gostei da postura inicial do time. O Palmeiras entrou nos primeiros minutos para jogar aquilo que a partida pede, sendo um jogo decisivo, eliminatório. Parece que o Palmeiras aprendeu uma lição depois do jogo de ida contra o Flamengo. Isso é um bom sinal pelo menos, mas embora o time tenha apresentado melhorias desde então, tenha passado daquela fase que vinha jogando muito mal, as coisas ainda não estão perfeitas, né? Muito longe disso, e o Palmeiras precisa melhorar para o resto da temporada. Porque se a gente voltar alguns jogos para trás, o Palmeiras parecia aquele lutador que ainda não sofreu nocaute, mas sabe quando ele já caiu uma vez e levantou de novo e ele ainda está meio alucinado, assim, meio sem saber para onde ir? Pois é, o Palmeiras passou algumas rodadas jogando assim, completamente perdido em campo. Pelo menos essa fase pior parece já ter passado. Então, hoje o Palmeiras entrou em campo com uma característica que é peculiar desse time, que foi a serenidade num jogo grande. Os primeiros minutos foram razoáveis, o time intenso, parecia não estar sentindo o peso da partida, só que aí passaram 10, 15, 20 minutos e essa tranquilidade não foi se traduzindo em jogo construído para o Palmeiras, né? O Palmeiras estava tranquilo, mas também não ofendia o adversário, não agrediu o adversário. E já aos 20 e poucos minutos sai um gol do Botafogo, que num primeiro momento acho que não assustou. O time pelo menos pareceu não sentir o golpe. Continuou jogando e encontrou o empate com o gol do Maurício, né? Que o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Mas não segurou o resultado e acabou sofrendo 2-1, que deu o placar final. Então, no primeiro tempo, pessoal, deu para notar algumas coisas no time. Obviamente, em termos de marcação individual, que o Palmeiras fez muitos encaixes individuais em algumas zonas do campo. E foi exatamente essa configuração, considerando já os 3 zagueiros e tudo mais, que fez o Palmeiras levar o primeiro gol no fim das contas. Se vocês perceberem, o Murilo, em muitos momentos, ele se adiantava, ele saía daquela linha de zagueiros, ou às vezes até mesmo outro defensor palmeirense fazia isso, mas ia atrás do jogador do Botafogo para tirar o espaço, não deixar receber um passe. No momento do gol, especificamente, se vocês notarem, foi uma transição que o Botafogo fez, o Murilo, como ele não estava já encostado no jogador de referência dele, que parecia ser o Luiz Henrique naquele momento, ele foi se posicionar na área de uma forma não individual, ou seja, ele estava marcando só um setor ali, se tiver um cruzamento eu estou aqui para tirar, e foi exatamente nesse espaço que ele deu, que o atacante entra em diagonal, entre o lateral esquerdo Vanderlan e entre o Murilo. Resultado, livre, completamente livre para fazer o primeiro cabeceio. Então foi uma desatenção o primeiro gol que o Palmeiras levou. No segundo, aí a gente pode falar do lançamento, o kick da bola que atrapalha o Vitor Reis, que talvez até tivesse feito um pênalti, caso o Palmeiras não sofresse um gol, porque o árbitro poderia pegar o puxão que ele deu também. Então teve vacilos na derrota palmeirense, né? Não foi só mérito do Botafogo, o que é, por um lado, um mau sinal, né, de que o Palmeiras falhou, mas por outro lado é um bom sinal, porque o Botafogo também não fez um grande jogo, pelo contrário, eu acho que jogando isso que jogou, se o Palmeiras encaixar um jogo melhor na volta, tem condições de passar, se for enfrentar este Botafogo, e dá para dizer até que o gol que o Palmeiras construiu foi também, assim, dado o contexto do jogo, foi um achado. Não a jogada em si, porque ela foi bem trabalhada, mas saída rápida do Palmeiras, troca de passes, um momento raro, podemos dizer, de lucidez do Rony, que deu um bom passe de cabeça, e o Maurício concluiu com a finalização que resultou no gol. Mas até aquele momento, ou no resto do jogo como um todo, eu acho que essa foi a chance do Palmeiras mesmo, né? O Palmeiras não ficou construindo o jogo. Então o gol que o Palmeiras fez acaba sendo também uma espécie de lucro. O Palmeiras sai com esse fator a ser comemorado. Poderia não ter feito gols no jogo de hoje. Por isso foi importante e obviamente facilita muito a vida no jogo de volta, né? Ter que tirar um gol de diferença, a gente sabe que não é nada impossível. Agora 2 já ficaria mais complicado. Na transição para o segundo tempo, o Abel Ferreira percebeu que o ataque não estava funcionando e não estava mesmo. Quais eram os 3 jogadores que o Abel colocou para atacar, para serem mais agudos, incisivos? Flaco Lopes, Rony e o Maurício, que a gente até citou que acabou marcando dele, mas também não fez uma grande partida. Flaco Lopes e Rony em alguns momentos se destacaram voltando para fazer jogadas, para fazer um pivô e tudo mais, mas foram completamente inofensivos também. Então as substituições que foram feitas tiraram os atacantes de referência de área do Palmeiras e mudaram um pouco a forma do time jogar. Mas quem entrou acabou que também não fez assim os melhores dos jogos. Então Felipe Anderson
Partida um pouco mais discreta. O Estevão, voltando de lesão, tentou alguma coisa, provocou algumas faltas, cartões amarelos para a defesa do Botafogo, mas também não foi aquele o jogo do Estevão, que é compreensível dada a circunstância. E enfim, no segundo tempo o cenário não se modificou muito, o Palmeiras continuou agredindo e saiu então derrotado. Eu já tenho mais comentários para fazer com vocês, pessoal, de algumas anotações que eu fiz, mais em relação a funções individuais dentro de campo, atuações individuais, e a gente já vai falar sobre isso. Mas antes eu tenho aquele breve recado para você que está chegando aqui pela primeira vez e quer receber mais vídeos, você pode se inscrever no canal. Se você gostar do conteúdo, deixe seu like que você me ajuda bastante e dá uma olhada nos links que eu deixo aqui na descrição com ofertas de produtos relacionados ao Palmeiras também. Comprando algum desses produtos através dos links, obviamente você está ajudando o meu canal, é uma forma de patrocinar aqui este trabalho, ou pelo QR Code que eu deixo no canto da tela, deixo na descrição com um link para gorjetas aí, que também são obviamente muito bem-vindas. Então vamos lá, pessoal, as demais anotações que eu fiz aqui, de algumas coisas que eu questionaria, que eu não gostei e que eu queria colocar em pauta. Primeiro, a escalação do Vanderlan pela esquerda no começo do jogo. Vocês concordam com ela? Olha, algumas pessoas podem até se impressionar com o que eu vou dizer, mas eu diria que eu preferiria o Caio Paulista nesta posição para este jogo em específico. Por quê? O Caio Paulista é um jogador mais físico, né? Ele tem mais força física, mais encorpado até, né? Para fazer a ida e a volta, ajudar a cobrir na defesa. E a gente sabe que o Botafogo é um time de transições rápidas, é um time que faz um jogo muito físico também, tenta trazer intensidade. É só ver como foi o jogo do Campeonato Brasileiro entre Palmeiras e Botafogo. Foi um jogo correria para lá e para cá, o jogo inteiro, enfim. Acho que o Caio Paulista se encaixaria melhor, principalmente pelas dificuldades que o Vanderlan tem na marcação. Mas tudo bem, foi como foi, não que seja tão grande a diferença de um para o outro também, mas é uma opção que eu teria feito. Outra coisa, a questão do Rafael Veiga como segundo volante. Vocês acham que funciona, pessoal? Porque eu entendo a ideia e acho até que sim, ela funciona, mas para alguns contextos. Jogos em que o Palmeiras vai atacar, jogos em que o Palmeiras não pretende ser muito tempo atacado, ficar muito tempo no seu campo defensivo. Porque o jogador Rafael Veiga não é um jogador de pegada, de chegar junto. Tentou até hoje fazer algumas entradas ali que resultaram em cartão amarelo para ele, porque não é o estilo dele. Ele é um jogador que se destaca chegando à área, chutando para o gol, cobrando faltas, escanteios, mas principalmente entrando na área para finalizar, né? Então, pôr um cara desses para marcar, não sei se é o melhor dos mundos, porque você ganha a saída de bola? Ganha, mas perde na intensidade ali na cabeça da área. E isso às vezes faz falta. Como eu disse, num jogo que você vai ter mais a posse de bola, vai agredir mais o adversário, acho até que faz sentido, dá para colocar isso como uma circunstância. Mas todo jogo, acho que você cansa mais o Rafael Veiga e tira dele uma parte daquilo que ele faz bem, que é essa chegada mais à frente. Isso resulta também numa outra mudança de postura, que eu vi até que a transmissão comentou isso, mas não se resume ao jogo de hoje, tá? Com essa disposição do Rafael Veiga sendo, entre aspas, o segundo volante, vocês percebem que o Aníbal Moreno também se adianta muito quando o Palmeiras não tem a bola, para marcar lá na frente. Quando o Botafogo está no campo de defesa, ou o adversário de um modo geral, né, porque isso aconteceu contra o Flamengo também, sobem Rafael Veiga e Aníbal Moreno para ajudar a fechar a linha de passes lá na frente, quem sabe até fazer pressão na bola. Talvez isso seja uma questão mais individual, do Aníbal querer pegar, por exemplo, contra o Flamengo, De La Cruz, para não dar espaço para ele jogar, ele que joga mais recuado? Pode ser, mas parece algo mais posicional mesmo, uma estratégia de fechar as laterais lá atrás. Você vê que os jogadores que jogam abertos ficaram mais recuados, e esses jogadores de centro, né, que fariam em tese essa dupla de volantes, iam fazer pressão mais lá na frente. Isso é uma estratégia, pessoal, não é novidade, tá? Para quem se lembra aquele vídeo que eu fiz da final da Champions League entre Internazionale e Manchester City, um jogador da Internazionale, o cabeça de área, fazia exatamente essa função. Quando era para marcar lá em cima, ele ia pressionar. Quando o time estava posto no campo de defesa, aí ele voltava a ser o cabeça de área. Então não é assim uma novidade, uma estratégia só, mas que vale a pena ser observada, essa mudança de comportamento. Por quê? O Palmeiras fez isso nos últimos jogos, mas não vinha fazendo lá atrás. Não era o padrão que o Palmeiras vinha oferecendo. E como a gente tem tido muita dificuldade de encontrar um segundo volante que jogue bola, que atenda lá atrás e na frente, então o Abel eu acho que está buscando alguma solução nesse sentido com os jogadores que ele tem mesmo, né? Já que acho que parece que não vai chegar alguém para essa posição nesse momento.
E como atuação individual, que geralmente eu faço aqui, né, um destaque positivo, algum destaque negativo, eu não tenho muito o que dizer hoje. Eu acho que foi um jogo muito nivelado do Palmeiras, mas nivelado num nível médio para baixo. Assim, ninguém foi muito bem, não consigo dizer um cara que eu vi que me encheu os olhos. Mal também, eu não vou individualizar a derrota. Mas acho que o setor defensivo hoje não foi tão bem. Algumas falhas individuais, sim, ajudaram a resultar nos gols do Botafogo. Mas também no ataque não dá para fazer elogios, né? Flaco Lopes e o Rony não se encontraram muito em campo e acabou que o jogo, como um todo, não foi bom. Então essa é a minha análise, de um modo geral, esses são meus comentários. Mas, para a gente já deixar um prognóstico da próxima partida, claro que tudo depende, né? Tem muito se isso, se aquilo. Se um jogador volta de lesão, se o Palmeiras faz um bom jogo, se o Botafogo faz um jogo bom também, etc, etc. Mas vamos lá, vamos manter a média das coisas. Na média das atuações do Botafogo e com o Palmeiras jogando, por exemplo, o que jogou contra o Flamengo no jogo de volta da Copa do Brasil, totalmente em aberto o placar. O Palmeiras tem totais condições de pelo menos levar para os pênaltis, né? Mas quem sabe até fazer 2 gols mesmo e reverter o placar. Não está decidido. Só que claro, né, quando chega na hora do jogo, tem se isso, se aquilo, a gente tem que esperar para ver o que acontece. Mas como expectativa mesmo, não estou assim com falta de confiança para esse confronto. Acho que dá. E agora é esperar, se preparar bem para a próxima partida, tentar corrigir o que não deu certo nessa e contar com o apoio de jogar em casa, a torcida fazendo pressão e tudo mais para sair feliz, para ser contente do Allianz Parque na semana que vem. Espero que dê certo e sei que vocês que estão assistindo também. Então, pessoal, eu lembro vocês mais uma vez para se inscreverem aqui no canal, não esquece de deixar o seu like, dar uma olhada nos links da descrição. Eu agradeço a todos que acompanharam até aqui, até a próxima. Fui!